Seguir por aqui na nossa cobertura, uma pesquisa da CNN mostrou que quase 60% dos americanos reprovam os ataques contra o Irã. Questionados sobre a decisão dos Estados Unidos de atacar o Irã, 59% dos americanos disseram que desaprovam, apenas 41% disseram aprovar a ação militar contra Teherã. Os americanos também foram questionados se Trump tem um plano claro para essa crise. 60% acreditam que não, 40% que sim. A pesquisa também mostrou que a maioria é contra o envio de tropas para o país. Vamos seguir repercutindo por aqui com Lorival Santana o resultado dessa pesquisa. Lorival, como é que a gente pode analisar esse cenário e essa pressão que vai se dar sobre Donald Trump depois da decisão desse ataque ao Irã? Sim, antes dessa pesquisa, a Reuters também trouxe ontem uma pesquisa do Instituto Ipsos que revelou que apenas 27% dos americanos aprovam essa operação. Então, isso demonstra que esse artifício, né, ao qual muitos presidentes americanos recorreram, né, é um país que viveu poucos anos em paz, né, sempre a maior parte de sua história esteve envolvido em guerras. Esse recurso não está funcionando neste caso, que tem eleição este ano, em novembro, dia 4 de novembro, que renova toda a Câmara e um terço do Senado, num contexto que o presidente Trump está muito impopular, com níveis de aprovação entre 32% e 36%. Toda vez que tem eleições de meio de mandato, os partidos de oposição costumam ser favorecidos, mas esse é um nível de aprovação historicamente muito baixo para esse momento de um presidente. Então, Trump enfrenta dificuldades em conter o alto custo de vida, em conter o escândalo do caso Epstein, em administrar bem a questão da imigração, que acabou levando a 2 mortes de cidadãos americanos. Então, trouxe essa guerra. Certamente um dos incentivos, se não o principal, é a questão da política interna. Afinal, Juliano, você que cobre política, é uma especialista em política, sabe que toda política é local. Afinal de contas, tanto nas ditaduras quanto nas democracias, é o povo que sustenta os governos, né? Não é a geopolítica que define a política. Então, da mesma forma como Netanyahu de Israel tem eleições em 26 de outubro e está mal nas pesquisas, Trump enfrenta a mesma situação. Em Israel pode funcionar, porque o Irã realmente é uma ameaça existencial a Israel. Sim. Mas o Irã não é uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Esse é que é o drama de Donald Trump. É uma guerra de escolha. Ele está tentando mostrar como uma guerra de necessidade, mas é uma guerra de escolha. Os Estados Unidos iriam muito bem obrigados sem essa guerra. Agora, tanto Trump quanto os outros integrantes do governo foram amplamente questionados sobre os objetivos claros, né, dessa guerra e não conseguiram dar essa resposta. Isso também pode fazer uma pressão negativa sobre essa popularidade? Isso aparece na pesquisa, né, Juliana? E hoje foi um festival de motivos. Todos os motivos foram desfilados hoje, né? Desde mudança de regime, conter o programa nuclear, que o Trump disse que tinha sido obliterado, né, e a própria inteligência militar havia dito no ano passado que levaria 10 anos para o Irã recuperar a posição em que estava antes nesse programa nuclear. Acabar com os mísseis balísticos convencionais. Isso sim, essa é uma razão concreta que faz sentido e que é alcançável, inclusive, embora vá precisar de uma campanha muito intensa, porque esses mísseis estão escondidos, estão espalhados, estão camuflados e são móveis também. Então, o Irã se preparou para essa situação. Aí tem o Mike Johnson, o presidente da Câmara, dizendo não, é porque Israel estava se sentindo muito ameaçado e ia atacar de qualquer jeito, tá? Então está fazendo essa guerra por causa de Israel. Aí vem o Marco Rubio, não, é porque a gente precisa conter o patrocínio aos grupos terroristas, o programa de mísseis. Pete Hegseth, secretário de Defesa, dizendo que não é por mudança de regime, mas que o povo iraniano vai ter essa oportunidade. O povo iraniano não tem condições de enfrentar a guarda
revolucionária islâmica, os Basídios, que são centenas de milhares de pessoas armadas para defender o regime. Não existe resistência armada no Irã, e os Estados Unidos claramente não vão enviar tropas no terreno porque os americanos não aceitam isso. Israel também não tem condições de fazer isso. Esses países não têm fronteira com o Irã, né? Embora os Estados Unidos teriam condições de fazer um grande desembarque de tropas no Irã, Israel não tem essa condição. Os Estados Unidos não têm esse desejo político, Israel não tem essa condição militar. Então, isso pode se estender, e essa é a grande aposta do regime iraniano, que essa guerra se estenda e vá minando a disposição das populações dos Estados Unidos e Israel de levar adiante essa campanha.